A água é um item indispensável para que a vida possa acontecer. No entanto, a função da água nas células é muito mais importante do que a frase quer dizer, a começar pela quantidade de água que os seres vivos possuem em sua composição. O ser humano é composto por aproximadamente 70% de água. O que significa dizer, por exemplo, que uma pessoa de 50 quilos possui 35 litros de água, onde 30 litros encontram-se nas células. O cérebro, por exemplo, é um órgão com milhões de células e elas são responsáveis por coordenar e executar os comandos para todo o corpo e todas as demais funções. Logo, o cérebro é um dos órgãos com a maior quantidade de água no corpo humano. Além de ser o principal componente do hieloplasma, responsável por torná-lo um ambiente propício para reações químicas, favorecendo o metabolismo. A proteína é uma macromolécula formada pela união de várias moléculas menores encadeadas, denominada aminoácidos, monômeros. Mais de 100 aminoácidos são classificados como proteína, menos de 100 como polipeptídeo, formado por ligações realizadas pelos ribossomos. As proteínas são mais da metade da massa seca de uma pessoa. Elas possuem diversas funções: estruturante, enzimática. O ser humano porta aproximadamente 20.000 proteínas diferentes, exercendo os mais diferentes tipos de funções. Seu formato está diretamente envolvido à função que ela exerce de enzimática ou estruturante. Na ação enzimática, atua tanto dentro quanto fora das células, podendo também acelerar reações metabólicas. Assim, também pode exercer a função de defesa imunológica, responsável por destruir uma parede celular, desmontando células invasoras, como vírus, bactérias e fungos. Catabolismo. Enzimas quebram e formam moléculas pequenas. Anabolismo. Construção. Juntar moléculas pequenas e formar moléculas maiores. Enzima, substrato, se juntam e formam um complexo de enzima-substrato. Produtos. Na ação estruturante, as proteínas são construtoras responsáveis pela composição. Essas macromoléculas são também divididas em estruturas, sendo elas proteica, primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura proteica. Os aminoácidos podem ser colocados em formatos e lugares diferentes. Assim, a estrutura proteica se modifica, assim como essas palavras que podem mudar a posição das letras, formando outras palavras, como amor, ramo. Estrutura primária. Diferente da estrutura proteica, a primária possui uma sequência exata de aminoácidos na construção de uma proteína. E caso essa sequência se altere, a proteína perde sua utilidade. Essa ordem é orientada pelo DNA. Estrutura secundária. Na secundária, formam-se diferentes inclinações, vários tipos de curvaturas, apresentadas pelos aminoácidos, ocasionadas por repulsão ou atração química. Estrutura terciária. Nessa estrutura, conforme a proteína vai aumentando, ela se curva em torno de si mesma. Assim, essa estrutura é responsável pelo formato final da proteína. Caso da anemia falciforme. Essa anemia se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e elástica, adquirem o aspecto de uma foice, daí o nome falciforme, e endurecem, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. Estrutura quaternária. A maioria das proteínas permanecem até a estrutura terciária, porém, algumas possuem a quaternária, que é responsável por conjugar outras proteínas
Classificação dos aminoácidos. São classificados em essenciais e não essenciais de acordo com a espécie. Aminoácidos essenciais. São aqueles adquiridos apenas pela alimentação. Aminoácidos não essenciais. São aqueles que podem ser produzidos a partir de outros aminoácidos.